São Paulo estreia com derrota para o Binacional da Libertadores. São Paulo vacila, desperdiça chance de golear e leva virada do Binacional na estreia da Libertadores. Pato abre o placar, Pablo perde duas oportunidades incríveis e time peruano se aproveita da altitude para vencer. Binacional 2, São Paulo 1. Vasco sofre, mas bate ABC e avança à terceira fase da Copa do Brasil. O Vasco sofreu, mas jogou melhor e mereceu vencer o ABC. Nesta quinta-feira no Maracanã, pela segunda fase da Copa do Brasil, com boa presença de público no estádio. O Cruz Maltino garantiu a classificação com destaque para o atacante Cano, autor do gol da vitória e melhor da partida. Agora o adversário da vez é o Goiás. Ministério Público do Paraguai decide não acusar Ronaldinho. Ronaldinho e Assis admitem erro, mas ficam livres de acusação pelo Ministério Público do Paraguai. Promotoria decide não acusar o ex-jogador e caso dos brasileiros irão para juizado penal de garantias do país. Ministério Público pede prisão preventiva do empresário Vilmonde Souza Lira. O Ministério Público do Paraguai decidiu não acusar Ronaldinho Gaúcho e seu irmão Assis pelo uso de documentos falsos no país. A informação foi divulgada em entrevista coletiva feita pelo promotor Frederico Delfino na noite desta quinta-feira. Os brasileiros admitiram erro e ficaram livres do processo. O Ministério Público considerou que ambos foram enganados em sua boa-fé. A promotoria decidiu usar o critério de oportunidade, recurso no Código Penal paraguaio, que deixa livre de processo Ronaldinho e seu irmão Assis. Ele é acusado quando os suspeitos admitem o delito e não tem antecedentes criminais no Paraguai, como é o seu caso. No entanto, irá ao juizado penal de garantias do país e, portanto, a decisão final será de um juiz. O promotor Federico Delfino comentou a posição do Ministério Público. O senhor Ronaldo Assis Moreira, mais conhecido como Ronaldinho, aportou vários dados relevantes para a investigação e, atendendo a isso, foram beneficiados com uma saída processual que estará a cargo do juizado penal de garantias, afirmou o promotor. A imprensa paraguaia disse que o Ronaldinho e Assis devem comparecer ao juizado nesta sexta-feira, onde lhe aplicariam uma pena social e depois seria liberado. Em contato com o portal Globoesporte.com, o advogado do ex-jogador e seu irmão no Paraguai, Adolfo Marim, afirmou que eles ainda analisarão a decisão do MP. Nesta sexta, vão decidir se permanecerão ou não no país. Pressionado, André Sanches tem reinado no Corinthians ameaçado e terá teste de fogo. Alvo de protestos da torcida, presidente tem até risco de impeachment no horizonte. André Sanches vive um momento de forte pressão na presidência do Corinthians. Alvo de protestos recentes no CT Joaquim Grava e no Parque São Jorge, o dirigente vê enfraquecer sua força política e enfrentará um teste de fogo no mês que vem. Na última semana de abril, o Conselho Deliberativo do Corinthians se reunirá para votar o balanço financeiro de 2019. A expectativa é de que o documento apresente um déficit de cerca de 140 milhões e dívida próxima a 700 milhões. Até mesmo de receberem os números para análise, membros da oposição já articulam para que as contas sejam reprovadas. Se isso ocorrer, será aberto o processo de impeachment de André Sanches. Em 2018 e 2019, as contas foram aprovadas sem sustos. Porém, o fator eleição pode mudar este cenário. Isso porque o grupo que dá sustentação a André Sanches no Conselho é liderado por Paulo Garcia, que no ano passado se lançou candidato a presidente. Se os aliados de Paulo Garcia decidirem não votar mais com os membros da situação, há grande chance de as contas serem reprovadas e vai ser pedido aí o impeachment do todo-poderoso até então André Sanches. Em busca de diretor de futebol, o presidente do Atlético de Minas Gerais
se reúne com Alexandre Matos. Dirigente sem clube se encontrou com Sérgio Sete Câmara, em reunião que teve ainda a presença do empresário Paulo Pitombeira, responsável pela carreira de Roger Guedes. Em busca de diretor de futebol após a demissão de Rui Costa, o Atlético Mineiro procura nomes no mercado e tem em Alexandre Matos, ex-América de Minas Gerais, Cruzeiro e Palmeiras, um potencial alvo. Nesta quarta-feira, o executivo esteve inclusive reunido com o presidente Sérgio Sete Câmara. A informação do encontro foi publicada pelo jornal Hoje e também confirmada pelo Globoesporte.com. Muito grato por sua audiência no canal do Ligeirinho Oficial. Aproveite e inscreva-se para receber nossas dicas e recados sempre que houver a postagem de novos vídeos.